No Hora de Agir de hoje nós vamos voltar ao tema da água. Num tempo de crise climática onde a água já não vai estar disponível com a previsibilidade de antes, é tempo de nós olharmos para a gestão da água ainda com mais exigência. A água que é essencial para a nossa vida, para a nossa e para a dos outros seres vivos. A água que é dos ecossistemas, mas que nós utilizamos para a agricultura, para a indústria e também para o consumo urbano. Em 2018, na cidade do Cabo, na África do Sul, as torneiras das casas ficaram sem água. E em Jakarta, na Indonésia, devido a um excesso de captação de águas subterrâneas e a um fenómeno chamado subsidência, a cidade está literalmente a afundar. E este ano, na Catalunha, já se fazem planos de racionamento devido a uma seca prolongada. Por isso, nós precisamos de cuidar cada vez melhor deste recurso, protegendo a água da poluição, armazenando-a para quando precisamos dela e também ter este cuidado em tratar destas perdas que têm um número muito elevado nos sistemas de abastecimento urbano. O Banco Mundial estima que por ano sejam perdidas nas condutas mais de 25 mil bilhões de metros cúbicos de água. Água que foi captada, bombada, tratada e que depois perdemos ao longo da distribuição. Por isso, no Hora de Agir de hoje, uma Hora de Agir do amor à água, nós vamos falar com a entidade reguladora, com a ERSAR, para melhor conhecermos o valor da água. Água sempre presente. Foi lá que terá começado a vida. Ela estava lá, na sopa primordial de há 4 mil milhões de anos, nos oceanos primitivos, onde se juntaram todos os ingredientes necessários para as primeiras moléculas, que podem ter estado na origem da vida. O mundo mudou muito ao longo das várias idades geológicas. Novos oceanos e continentes foram sendo formados, mas ela, a água, esteve sempre lá. Esteve em todos os segundos da grande história do planeta Terra, em todos os momentos e em diferentes estados. Desde as mais antigas idades geológicas à idade do gelo, até à estabilidade dos últimos 11 mil anos do Holoceno, do nosso Jardim do Éden, onde a vida prosperou. Nas várias extinções em massa foram perdidas muitas espécies, entre as quais os dinossauros, há 65 milhões de anos. Mas esse é apenas um exemplo porque, ao longo da história, foram milhares, incontáveis as espécies que desapareceram para não mais verem a glória do dia seguinte. Mas a água, essa não. Essa ficou para fazer de novo, e sempre, o milagre da vida. Nos últimos 200 anos, um sapiens infantilizado e deslumbrado poluiu o planeta com a queima de carvão, petróleo e gás natural que libertaram quantidades incríveis de dióxido de carbono no planeta, aumentando o efeito de estufa e provocando o aquecimento global. E este planeta mais quente provocou a disrupção do ciclo da água. A água que antes chegava no tempo certo para regar as plantações e ia embora para que pudessem ser feitas as colheitas, já não será mais assim. Agora vamos ter chuvas fortes, intensas e provavelmente em períodos mais curtos, e depois secas, mais longas e profundas. E com isso, um novo desafio: gerir melhor a água. E este é mais um programa da série Amor à Água. Nós já tivemos aqui o presidente da ADP, José Furtado, tivemos aqui também a Voz da Ciência com a presença de Manuela Moreira da Silva, Filipe Duarte Santos e José Rato Nunes. Conversámos também com a Pimenta Machado, que é vice-presidente da APA, e hoje é o dia de nós conversarmos com a entidade reguladora, a ERSAR. Eu tenho aqui comigo a senhora presidente, Vera Iró, aqui na Fundação Champalimau em Lisboa, num dia de muita chuva. É sempre um bom dia para nós falarmos de água. Sim. Eu ouvi dizer que lá na ERSAR fazem muitas contas. Essas contas servem para quê? No sentido de termos esta melhor gestão da água. O que é que qual é o vosso papel? A ERSAR é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos.
E realmente muito do nosso trabalho passa por fazer contas. Mas não são contas assim aleatoriamente, naturalmente, são contas que nos ajudam a perceber para onde é que temos que ir no que respeita à gestão da água e, sobretudo, no que respeita à gestão do serviço de abastecimento de água e de gestão de águas residuais, estão sempre relacionados, e depois também de gestão de resíduos sólidos urbanos. Mas as contas principais que nós fazemos a propósito da gestão da água estão eminentemente relacionadas com tarifários e, portanto, com a necessidade de nós avaliarmos todos os tarifários que estão em vigor em Portugal continental e percebermos se os tarifários que estão em vigor garantem ou não as regras mínimas que nós entendemos que são as regras mínimas para ter um tarifário equilibrado, que garantem pelo menos a cobertura dos custos do serviço de chegar a água à casa das pessoas e que garanta também que ninguém fica para trás e, portanto, que este serviço, que é um serviço público essencial, não é algo indisponível para ninguém. E, portanto... Mas há aqui uma questão que releva a importância do papel do regulador, porque estamos aqui a falar do monopólio, não é? Não há aqui praticamente concorrência, não é? Daí... Sim, o tema da regulação económica na água em particular não foge daquela que é a linha geral do que se pensa a propósito da regulação económica dos serviços públicos essenciais. E, portanto, há uma rede e essa rede é explorada exclusivamente por uma entidade que faz a gestão dessa parte da rede. No caso da água, a rede é uma rede que não é única no território nacional, ou seja, há várias redes, mas em cada área geográfica só há uma entidade que gera a rede naquela área geográfica. E, portanto, há um exclusivo de gestão dessa rede, o que significa que esta entidade tem um poder, não é? Porque está a gerir em regime exclusivo uma rede que é essencial para todos nós. Mas há aqui uma questão que a mim me faz alguma confusão. A primeira é que nós em Portugal pagamos todos o mesmo preço pela eletricidade, 1 kWh tem o mesmo valor em todo o lado e depois temos para aí mais 300 tarifários de água. E acontece que há lugares onde a água é muito baixa e depois perdem-se enormes quantidades de água na rede. Certo. Isto é muito injusto, porque para além de termos este dano ambiental, de perdermos água que tratamos, gastámos dinheiro com ela para a bombar, também temos um outro problema, é que não é justo outros pagarem um valor mais elevado para perderem menos água. Como é que vocês olham este problema? Olha, eu gostava de dividir esse problema em vários pequenos temas, vários pequenos grandes temas, porque são realidades diferentes. Primeiro começou por comparar com a eletricidade e com o gás, dizendo temos uma só tarifa. Não é bem assim, não é? A tarifa que é única na eletricidade e do gás é a tarifa de acesso à rede, que realmente é igual em todo o país. Porquê? Porque só há uma rede e só há uma entidade que explora essa rede. Na água não é assim. Na água, a opção que se tomou foi a de determinar que, por exemplo, na rede da Baixa, quem é titular da rede da Baixa é o município. E, portanto, nós temos 278 municípios a gerir redes em baixa, portanto, são titulares da gestão, depois podem entregar essa gestão a terceiros, a entidades concessionárias ou em gestão delegada a empresas locais, ou então fazem eles próprios a gestão. Isto na Baixa. Na Alta, temos já tudo entregue ao Grupo Águas Portugal, mas ainda assim temos sistemas que são isolados e autónomos e, portanto, as redes são diferentes. E essa é a justificativa para termos diferentes preços. O facto de serem entidades diferentes têm essa competência de estabelecer o preço? Podia ser essa a justificação, mas não é essa a justificação. Porque o preço da água na Baixa é o preço do serviço, não é? É quanto custa a água chegar de um ponto ao outro e tratá-la. E isso é diferente de zona para zona. Nós temos uma orografia diferente, em zonas territoriais diferentes e, portanto, realmente a exploração desta rede tem custos diferentes e, por isso, naturalmente poderia não ser igual a tarifa na Baixa em todas as entidades por causa desta especificidade do serviço.
Mas a grande razão para esta diferença tarifária que nós encontramos atualmente na Baixa, em Portugal continental, não está, infelizmente, relacionada com isto. Está, infelizmente, relacionada com esta simples razão de que há municípios que estão a subsidiar a tarifa. E por isso, a grande diferença tarifária que nós encontramos atualmente em Portugal continental, na sua esmagadora maioria, não é resultante de haver preços excessivos, é sim resultante de haver preços muito abaixo daquilo que deveria ser a garantia da cobertura dos gastos com estes serviços. E como é que se pode resolver isso? A ERSAR tem aí também um papel. Qual é o vosso trabalho para inverter esta situação? Olha, nós gostávamos de poder fazer muito mais do que aquilo que fazemos e temos capacidade e meios, na verdade, para fazer muito mais do que aquilo que fazemos e só não fazemos mais porque o legislador não quis. Porque nós tínhamos nos nossos estatutos uma competência que permitiria, em algumas situações excepcionais, à ERSAR emitir instruções vinculativas e dizer aos municípios que era necessário alterar o seu tarifário para garantir a proteção dos consumidores, os consumidores de hoje e os consumidores da amanhã, portanto a sustentabilidade dos serviços. Nós tínhamos essa competência e essa competência foi-nos retirada em 2021. O que isto significa é que nós damos recomendações, nós fazemos as contas, nós mostramos todos os anos nos nossos pareceres, temos que dar, o nosso parecer é obrigatório, mas não é vinculativo. Todos os municípios sabem cabalmente em que situação é que estão, nós publicamos anualmente a situação do país inteiro, fazemos aquilo que se chama, em jargão de regulatório, o Sunshine Regulation, de dar prémios aos melhores e de sublinhar que há outros que deveriam melhorar rapidamente, mas infelizmente... Mas não há uma consequência para o município que não investe ou que não cumpre essas recomendações? Olha, não há uma consequência para o município, não há uma consequência para quem tomou essa decisão, infelizmente, mas infelizmente há uma consequência para as pessoas. Isso é o que nos leva também a dizer que realmente os serviços e as pessoas e a sustentabilidade em geral estaria mais bem servida se realmente pudesse haver uma intervenção maior da entidade reguladora nesta matéria. Uma das coisas que vocês têm é uma app que podemos instalar no telemóvel com uma série de dados que estão colocados. As pessoas podem acompanhar em cada concelho qual é a performance do seu próprio concelho. Podem. Nós temos a aplicação da ERSAR que dá a lógica é uma lógica de, se eu estou à mesa do jantar e começo a conversar sobre a tarifa da água, alguém pode pegar no telemóvel e ter dados e falar sobre aquilo de que sabe, porque o que nós notamos é que as pessoas nem sempre sabem quanto é que pagam pela água. Não sabem. Uma das formas que nós podemos usar para estimular a poupança ou um uso mais racional é a questão do tarifário. Nós podemos, para baixos consumos ou para aquele que seria um consumo razoável, estipular uma tarifa mais baixa e depois penalizar quem passa muito tempo no banho. Isso é possível? Já está a ser seguida essa metodologia? Nós na água temos uma estrutura tarifária diferente em Portugal e que, se seguirem a recomendação da ERSAR, está assente em degraus, em escalões. Precisamente por uma circunstância, é um serviço público essencial e, portanto, a própria estrutura tarifária garante que há alguma consideração pelos diferentes usos que a água tem no consumo doméstico. E, portanto, aquilo que nós temos é um primeiro degrau tarifário, que é o primeiro escalão, dos 0 aos 5 metros cúbicos, depois dos 5 aos 15 metros cúbicos, que acaba por ser apanhar consumo ainda de uma família, portanto, uma família com 3 elementos normalmente é entre 10 metros cúbicos, no máximo 15 metros cúbicos por mês, e, portanto, apanha aqui ainda algum consumo. Este consumo tem um tarifário mais elevado e depois, a partir dos 15 metros cúbicos, tem ainda mais elevado e, a partir dos 30 metros cúbicos, ainda mais elevado. E, portanto, no fundo, os escalões superiores acabam por subsidiar o primeiro escalão. E depois, o que nós recomendamos também é que haja um alargamento por número de pessoas no agregado para garantir que as famílias numerosas não são penalizadas por serem mais e, portanto, têm benefício do primeiro escalão
escalão proporcional ao número de pessoas que integra o agregado. Nós temos aqui uma nova realidade, que nós precisamos de novas origens de água e temos na agenda agora as águas para reutilização e a dessalinização, para conseguirmos ir buscar ao oceano, que é essa fonte inesgotável de água, mas que é mais cara também. Como é que nós precisamos também fazer contas? Quanto é que custa essa água? Esse foi um trabalho em que também participaram nessa definição. Em primeiro lugar, nós entendemos que o primeiro ponto que se tem que trabalhar para melhorar a gestão da água é na eficiência. E, portanto, temos que perder menos água. E achamos que isso é a forma mais barata, no fundo, de aumentar a disponibilidade de água na nossa torneira. É perder menos água na rede. Depois vamos tentar reutilizar a água que nós já usamos e, portanto, utilizar como nova origem a água para reutilização. E depois vamos então produzir água através da água do mar. E, portanto, nós tentamos escalar assim as prioridades. Agora, considerando o cenário de escassez do Algarve, nós vamos ter que trabalhar estas três questões de uma forma conciliada, coordenada e quase ao mesmo tempo. E o plano de eficiência hídrica também já vai nesse sentido, trabalha... Sim, o plano de eficiência atua nestas três áreas, mas é importante perceber que são áreas que se têm que coordenar. Portanto, uma não impede a outra e é muito importante trabalharmos a nível da eficiência e da utilização da água no Algarve. Agora, temos que ponderar todos estes temas em conjunto, o que é difícil. São temas que implicam uma grande conciliação institucional. A dessalinização no Algarve é uma solução que vai ser uma solução para garantir diferentes usos. Pode não ser a água dessalinizada que é utilizada na agricultura, provavelmente não será, mas está-se a utilizar a água dessalinizada no consumo humano para libertar água que seria para o consumo humano para ser utilizada na agricultura. Portanto, no fundo, é uma visão holística do tema da água. A ERSAR faz contas para tarifa de abastecimento humano e protege os consumidores de água. E, portanto, aquilo que nós dizemos é o seguinte: o investimento na dessalinizadora e o OPEX, os custos de exploração da dessalinizadora, não devem ser suportados pela tarifa das pessoas em casa delas. Têm que ser repartidos pelos setores, porque aquela água existe para garantir que outra água, que tem custos menos elevados, seja libertada para outros setores. E esse é o ponto que é essencial neste momento. Nós temos que aqui ter um equilíbrio, porque não pode ser a pessoa em sua casa que vai suportar todos os custos relacionados com a dessalinização. O facto de nós termos, por exemplo, nas nossas hectares, já muitas delas com um tratamento terciário, permite uma utilização de APRs, não só para usos agrícolas, já se fala também, e outros países já estão a fazer a própria recarga de aquíferos. Acha que soluções desse tipo podem fazer sentido também em Portugal? Nós temos um enorme potencial de utilização de APR em Portugal que está por explorar. Portanto, nós temos uma taxa, no fundo, uma proporção de utilização de APR muito baixa, nos 2%, e que são dados também que a ERSAR tem, e vamos ter mesmo que aumentar esta reutilização de água e que percebermos nestes usos que há usos que não são tão prioritários como o consumo humano e que podem utilizar esta APR com maior facilidade. E, portanto, essa é uma medida urgente. Vera Heroux, obrigado por nos ajudar a conhecer melhor o valor da água e obrigado também pelo amor à água. Muito obrigada a eu. E assim foi mais uma Hora de Agir, onde ficámos a compreender melhor o valor da água. Compreendemos a razão pela qual nas diferentes regiões do país pagamos um diferente preço pela água, mas compreendemos também a importância da cobertura de gastos para que possamos ter um investimento que termine com estas perdas de água nas redes de abastecimento que em alguns lugares chegam a ultrapassar os 50%. Num tempo também de alteração climática, falámos sobre as novas origens de água, sobre as águas para reutilização, que podem ser uma solução para a agricultura, mas também para a recarga de aquíferos ou também da dessalinização, que vai recorrer a esta fonte inesgotável de água que é o oceano e que poderá também ajudar a criar uma resiliência no nosso país. Tivemos aqui o contributo do regulador com importantes dicas, importantes informações de como é que municípios ou entidades gestoras
podem melhorar a situação atual e prestar um melhor serviço às pessoas. Hora de agir. Um abraço, amigo, e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana.